Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta quinta-feira, dia 6 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado. São vários vídeos de aprendizado no canal, vídeos curtos, e também toda a parte aqui de análise, a programação de análise aí, radar do mercado, análise de fechamento, análise especial, radar da semana. Então, muito conteúdo para você acompanhar em termos de análise para agregar valor, seja ao seu conhecimento ou mesmo aos seus investimentos. Para você se inscrever é fácil, é só você passar o cursor do seu mouse em cima da imagem inscreva-se no canto inferior direito do seu vídeo, que na sequência vai aparecer uma opção para você se inscrever no canal e clicar nessa opção. Se não estiver aparecendo essa imagem para você, na parte também inferior do vídeo vai ter o botão de descrição para você, de inscrição, você clicar e se inscrever. Para você passar a receber aí todas as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, informações relevantes, é só instalar o aplicativo DV Invest, que está disponível para iOS e também para Android. O link direto de acesso à loja da Apple do Google está aqui na parte inferior do vídeo. Vamos então falar aqui nessa análise de hoje sobre, primeiramente, o Ibovespa, né? O primeiro que eu vou comentar aqui, Ibov. Na sequência eu vou falar sobre mini índice, mini dólar, que ontem eu falei que ia falar e terminei passando batido. Peço desculpas aí pela falha, foi falha minha mesmo, vacilo. PTR4, Vale 3, HPV3, Engie 11, Ecor 3, LRN3, Ciel 3, VVR3 e BBDC4 são os ativos que eu comentarei nesta análise. Começando pela análise do Ibovespa, que no pregão de hoje apresentou aí uma alta de 1,11%. Desafio em termos de resistência está basicamente testando, 104,426, a máxima de hoje 104,523, mas está dentro de um movimento de subida. Dentro do que foi comentado, uma das formações possíveis depois desse candle que tinha gerado um sinal de topo duplo e apontava no sentido, o topo duplo ele projeta o preço lá para a faixa dos 96.500. Se o mercado trouxesse o Ibov aqui para cima dessa máxima, já seria um sinal de falso rompimento e traria uma chance de ter essa formação aqui de um retângulo no gráfico diário. Falando em retângulo, o nível de resistência mais importante está em cima desses dois topos, lá na casa dos 105,450 até um patamar de 105,700. Então, zona de resistência mais importante um pouco mais acima para o Ibov. Dentro de um movimento de subida, ainda sem nenhum sinal para baixo. Sinal de baixo seria fechar o próximo pregão abaixo da média, gerar nova mínima, seria um sinal de topo descendente. Nos futuros, agora eu lembrei dos futuros, hein? Lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato por prestigiar aqui diariamente o meu trabalho. E se for útil, se você acreditar que pode ajudar outro, um amigo ou um familiar também, você pode compartilhar aqui essa análise. Agradeço demais aí sua presença e também por prestigiar meu trabalho. Mini índice, tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e aqui gera uma correção e está vindo apontando um pouquinho mais para cima nesse momento. Então, um sinal favorável aqui para cima por enquanto. Quando eu falo por enquanto é se o mercado amanhã abre caindo e vem para baixo desse nível aqui de preço, que é uma região de suporte de 103,735 para 103,575, se volta para baixo desse patamar e passa a proporcionar topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em venda. Se continuar dentro desse movimento aqui, dessa sinalização de fundo ascendente, continuar subindo aqui, fica mais para se buscar a operação de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, o dia de hoje apresentando alta de 0,7%, brigando aqui com esse patamar em torno de 5.340, região aí de resistência, nesse patamar aqui de gap. Então, um ponto aí, apesar da alta, um ponto importante de resistência que vai brigar aqui para ver se vai fechar acima ou abaixo desse patamar. Mas olhando para o G60, já mapeando algo para o próximo pregão, o que temos aqui é o dólar, ele voltou para cima desse nível de preço, que eu vejo com certa relevância. Chegou nesse nível, se abre amanhã subindo, vai ficar muito mais interessante no meu modo de ver, a expectativa seria muito mais de alta, para apoiar o quê? A operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta, se conseguir superar, abrir subindo, superando 5.350,5, focaria muito mais em buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta. Melhor ainda,
se o fundo ascendente ou pivô de alta acontecer já acima dessa região aqui que foi muito testada. Tem vários testes. Passando aqui um preço que foi bem testado ali por volta dos 5.359, até a máxima 5.360, 5.359, enfim, veio para cima dessa região aqui, abriu subindo, passou a gerar fundo ascendente ou pivô de alta, melhor ainda para se buscar as operações na ponto comprador. Resistência principal, 5.368, logicamente 5.359 já é um nível, 5.368,5 e mais acima 5.382,5 para o dólar. Por outro lado, se o dólar volta para baixo desse nível aqui, que é o nível que ali para trás era em torno dos 5.335, aqui 5.332,5, enfim, voltou para baixo desse nível, abriu caindo, topo descendente abaixo ali pelo menos dos 332,5, foco em buscar a operação de venda, onde vai ter um suporte mais próximo na faixa dos 319,5 e depois lá no gap mesmo, na região que começa em 307 e vai até 299,5. Então são os níveis aí de suporte mais próximos para o dólar. Enfim, cenário que isso aqui apoiaria mais a operação na ponta compradora a favor desse gap de alta que abriu aqui e em cima dessa região de suporte uma nova sinalização de alta. Abaixo dessa região, foco em venda. Vamos para as ações, começando aqui pela PETR4. No dia de hoje, a ação terminando o dia aí um pouco mais indefinida por enquanto, era uma expectativa, né, de se ter uma entrada de pressão vendedora aqui, um movimento longo para cima, uma correção em um dia 60, mas ainda fica com a expectativa de poder ter algo mais para cima. Para quem está comprado, se quiser trabalhar com stop curto, você corre o risco de acionar o stop e depois o ativo gerar um movimento de subida, isso pode acontecer. Se pegar aqui até o gráfico de 60 minutos da Petro, está dentro do movimento de queda, se abre aqui caindo e gera alguma sinalização de alta, fica um pouco mais até para buscar a operação de compra de G60 que eu já tinha comentado até no pregão anterior, né, que aí o stop ficaria aqui para baixo. Então, nesse caso aqui, Petro segue no dentro do movimento de subida. Se quiser trabalhar com stop um pouco mais bem protegido, se fechar abaixo da média móvel exponencial de 3 períodos, gerar nova mínima. E seria o sinal aí de... ela fechou até aqui com alta de 0,17% e estabilidade aqui no de definição. Então, se conseguir superar a máxima de hoje, reforça a chance de continuar o movimento de alta desse ativo. Inclusive hoje, não vou estender a análise da Petro, porque hoje eu fiz uma análise especial da Petro, falando de várias periodicidades, desde o gráfico anual até o gráfico diário. Então faz sentido aí você dar uma olhada nessa análise especial da PETR4, ver se te ajuda em alguma coisa em relação a uma posição de prazo maior ou até mesmo uma posição de curto prazo que você tenha em cima do papel. Na Vale 3, o dia de hoje apresentou queda de 0,58%, perdeu ali a mínima do pregão anterior, que é que eu mencionei ontem na Vale, que o cenário que mais gostaria que acontecesse seria esse, pode não acontecer. Mas, por exemplo, ela veio aqui e ameaçou queda. Se ela romper para cima essa região, já seria interessante abrir uma compra na superação dos 62,95, porque a gente está falando de um ativo que está em tendência de alta, acabou de superar, faz pouco tempo que superou a máxima histórica, então pode ter algo mais relevante para cima. Seria uma das possibilidades de abrir a operação de compra no ativo rompimento daqui do patamar, seja dos 62,90, mas principalmente dos 62,95. O stop poderia ficar até abaixo da mínima deste candle aqui, um stop um pouquinho maior, mas também daria para se buscar essa entrada. Se ficar aqui mais aqui de lado, vem aqui nessa região, fundo ascendente, dá para buscar a entrada no ponto comprador. Se ficar mais 1 a 2 candles aqui de lado e gerar também um rompimento, também outra alternativa de buscar aí essa operação de compra na Vale 3. Então, nesse momento, eu ficaria um pouco mais interessado em planejamento de operação de compra de swing trade na Vale 3. O outro ativo que eu anotei aqui para falar com vocês para passar para vocês a HPV3, que a gente está na operação de, na verdade, não é HPV3, né? Eu falei que não é HPV3, é CFB3. CFB3, esqueci de anotar esse papel, mas lembrei aqui que eu tenho que comentar CFB3. Por quê? Porque ela acionou nosso stop. E como eu sempre faço aqui, em todas as análises de fechamento, independente do resultado de cada ativo, se é de baixa, se eu tem 3 ou 4, 5 operações consecutivas de perda, todas elas eu preciso, eu devo e eu faço isso. Eu mostro aqui o resultado da operação e o que ela representou no capital total, enfim, sempre mostrando. Então, nesse caso aqui, ela acionou nosso stop, perdeu a mínima do pregão anterior, que era 21,23, acionou nosso stop e essa operação foi encerrada e essa operação proporcionou aqui uma perda de 3,5% e uma redução do capital total de 0,56%. Então, a operação encerrada
em Carrefour. Para fazer qualquer nova tentativa de compra na expectativa que ela continue dentro desse grande candle de alta e gere alguma recuperação ainda no fechamento dessa semana, né, que seria na sexta-feira, ela teria que gerar algum candle aqui um pouco mais relevante para cima, mais para um fechamento de pregão. Ou você querendo arriscar um pouco mais na superação da máxima desse martelo aqui que ela montou no gráfico diário. Ficaria um pouco mais, no meu caso, para um fechamento. A próxima ação que eu vou comentar vai ser a ENGIE 11. Recomendação de compra no pregão de hoje. Essa ação gerou ali um fechamento com alta de 2,92%. Eu venho passando recomendações de compra nesse papel aqui e aqui eu não passei aqui que eu ficaria mais para um fechamento de pregão. Se o fechamento fosse mais lá para cima, não me interessaria tanto para abrir essa compra. Como teve a oportunidade num recuo do G60 de abrir um pouquinho mais abaixo, foi essa recomendação que eu passei na expectativa de poder dar continuidade aqui a esse movimento de subida da ENGIE 11, ou seja, na expectativa de se ter algo mais relevante para cima. Depois dessa boa formação de fundo aqui, se sustentando em cima dessa região aqui, ó, de uma região de topo anterior que funcionou como fundo, bate aqui e gera um sinal de alta. Então, passando os dados desta compra, entrada na ENGIE 11 por volta dos R$ 49,60, ela fechou em R$ 49,39, R$ 47,92 o ponto de stop dessa operação, que é um pouco abaixo da média móvel de 13 períodos. O objetivo dessa operação R$ 52,96, risco de 3,39%, alocando 15% do capital total nesta compra da ENGIE 11. O outro ativo a ser comentado é a Ecor 3. Recomendação também de compra no ativo, veio aqui para baixo, bateu no gap, ela anulou aqui a tendência de baixa no gráfico diário, então, ou seja, está com a tendência indefinida. Patinou em cima da média, se sustentou em cima da média, o pregão de hoje gerou um sinal para fechar, para sustentar acima desse patamar. Já tinha feito isso aqui, mas não gerou nova máxima. Vamos ver se amanhã gera essa nova máxima, né? Novamente vindo para fechar acima desse nível, que é um nível de resistência, que pode trazer aí uma movimentação para cima. Também outro ativo que tem uma expectativa, na minha opinião, na minha avaliação de se poder ter algo para cima. Eu, inclusive falei sobre essa ação no radar da semana. A ação faz esse fechamento, vamos ver se ela consegue andar. Amanhã, superando a máxima de hoje, 14,50, reforça um pouco mais a chance de se ter um movimento de subida. Passando os dados, então, desta compra de swing trade, 14,38 região de entrada, fechou em 14,45. No caso da ENGIE 11, que foi 49,60, ela fechou para baixo, 49,39, né? E aqui o stop dessa operação 13,89, que é basicamente abaixo, um pouco abaixo da mínima do pregão de hoje, que foi 13,94. Objetivo em 15,36, risco de 3,41%, alocando 13% do capital total nesta operação. Depois de Ecor 3, vou falar aqui sobre LREN3, Lojas N, belo pregão, que assim como a Ecor 3 foi lá e anulou a tendência de baixa, agora está gerando um sinalzinho de fundo ascendente, a Lojas N está anulando também a tendência de baixa. Praticamente, poderíamos até considerar uma formação aqui de um W, de um fundo duplo. Dalton, o que é isso? Tem um padrão gráfico, é um padrão gráfico que tem um vídeo de aprendizado aqui no meu canal. Um padrão gráfico que submete a mudança da tendência, uma tendência de baixa para ir para uma tendência de alta. E aí, falando algo nesse sentido aqui, de mudança da tendência, traz uma chance de projetarmos aqui a altura da distância entre o topo que fica entre esses dois fundos. E fazendo essa projeção, a projeção de alta fica ali por volta dos 45 e 43. Então, isso é a expectativa de alta que foi gerada por esse padrão gráfico. Fato é que anulou a tendência de baixa, mesmo que não esteja ainda dentro de uma tendência de alta, não considerando isso aqui um fundo duplo, mas traz um aspecto positivo para quê? Para monitorar o papel aí nos próximos pregões em busca de oportunidade na ponta compradora. Gráfico semanal também ali travado, bem travado aqui, com a possibilidade de ter algo realmente para cima. E se esse papel passar a gerar sinalizações de alta no gráfico diário, até mesmo no gráfico intraday de 60 minutos, para cima da região dos R$ 42,75, ou mesmo fundo ascendente ali para cima dos 41,70, ficaria mais interessado em buscar a operação de compra. Para quem está comprado já em Lojas N, em LREN3,
trabalharia com stop abaixo da mínima deste candle, porque depois que ela volta para cima desse nível aqui de preço, se ocorrer um retorno do preço para baixo da mínima desse candle, ela descaracteriza uma expectativa de alta para a ação, pelo menos de curto prazo. Cielo, belo fechamento do pregão de hoje da Cielo, basicamente estabelecendo aqui uma tendência de alta do preço, alta de 0,62%, pivô de alta, superação da máxima desse topo anterior, e sustentação acima dos 5 e o mais interessante, conseguiu fechar novamente acima desse gap de corpo, que tinha feito isso aqui, mas não deu sequência, na verdade caiu. Aqui tentou e não conseguiu fechar acima, já voltou para baixo, e agora consegue fechar acima e pode superar a máxima desse candle. Indo para o gráfico 60 minutos, é uma das alternativas de se buscar até entrada de quê? De pivô de alta. Se ela abre aqui caindo e gera ou um fundo ascendente, ou abre aqui de lado e gera o rompimento dessa máxima, seria uma das alternativas de compra de pivô de alta. E stop ficando abaixo desse recuo que ela fez aqui, terminou se sustentando em cima desta região anterior de topo. Então, um rastro aqui um pouco mais forte por parte dos compradores nesse ativo. Quem entrou comprando esse ativo de alguma forma, o stop fica abaixo da mínima do dia de hoje, ou mesmo em 5,06, ou podendo também trabalhar com stop em R$ 5,01. Próximo desafio em termos de resistência, aqui assim, na casa ali dos 5,70, seguido da máxima em R$ 5,93. Olhando até para um prazo um pouco maior na Cielo, jogar aqui no gráfico mensal do lado de cá, aqui tem um fundo anterior, junto basicamente da média, que é um patamar de 6,16 e mais acima a região dos 6,52. Olhando com expectativa um pouco maior de alta no papel, seriam esses os níveis mais relevantes de resistência. Via Varejo, VVAR3, terminou o dia de hoje apresentando queda de 2,05%, gerando um topinho mais baixo que ali o topo anterior, fechando levemente abaixo da média móvel 3 períodos. Estando comprado nesse ativo, em termos de swing trade, se eu estivesse comprado, eu trabalharia com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Perdeu essa mínima, aumenta a probabilidade de ter algo para baixo. Lembrando, gráfico semanal de lado. Eu já vim comentando que, por mais que elas tenham gerado aqui, tem resistência muito em cima e o semanal com a característica ou de lateralização, de correção no tempo, ou mesmo correção no preço. Então, perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de se ter um movimento para baixo nem via varejo VVR3, que seria até saudável em termos de operação para pensar num position trade, num prazo maior, médio prazo. Seria saudável esse recuo do preço ali para se aproximar da média ou mesmo de um topo anterior histórico que era R$ 16,64. Mínima de hoje em R$ 19,50, ou seja, oscilação para baixo desse valor reforça um pouco mais a chance de queda. Depois disso, falando de Bradesco, BBDC4, temos aqui a ação. Apresentou hoje uma alta de 0,69%. A tendência de BBDC4, resumidamente, seria isso aqui. Ela anulou a tendência de alta, voltando para baixo desse nível e, por enquanto, para subir, está fraca. Isso traz uma chance de poder ter algo mais para baixo. Considerando que o semanal, no gráfico semanal, foi lá para superar a resistência, para gerar um pivô de alta, perdeu força, gerou um candle de reversão chamado de estrela cadente, que também tem um vídeo de aprendizado aqui no canal sobre esse padrão, sobre esse padrão de reversão, né, dos candles. Perda dessa mínima reforça um pouco mais essa chance de queda, de pelo menos ter uma sinalização maior de baixa. Tem a média ali para sustentar, ver se vai conseguir ganhar força para cima. Para ganhar força aqui, o primeiro indício seria voltar para cima dos 22,60, 22,63. Primeiro indício seria isso. Mas se ela continuar aqui assim, ó, tiver mais 1 a 2 pregões aqui de lado e gerar ele, seja um topo descendente ou principalmente um pivô de baixa, eu ficaria um pouco mais interessado em abrir a operação na ponta vendedora. Tem um suporte aqui mais próximo, dependendo do ponto da entrada, a relação risco-retorno não vai ficar tão favorável, mas tem um suporte relevante ali na casa dos 20,66. Então, de forma resumida, eu tenho um interesse maior em planejar compra em BBDC4 acima dos 22,63. E se gerar sinalização fraca aqui, de fraqueza por parte dos compradores, sinal de baixa por parte dos vendedores, topo descendente, possibilidade de se buscar a operação na ponta vendedora. Olhando agora para... Na verdade, esse aqui é o último ativo que eu comentei. Então, encerrando a análise de hoje, eu agradeço a presença de vocês. Deixe seu like, seu joinha se essa análise foi útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até amanhã.